Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, alô, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso querido Show Mais. E hoje nós vamos fazer um programa lindo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. É o programa que leva o número, prestem atenção, é inacreditável, número 2245. É programa que não acaba mais. É espetacular. E hoje eu vou mudar a abertura. Não vou falar que no último dia 1º de abril deste ano, nós completamos 10 anos do ar. Uma coisa também impressionante, e nós estamos sempre contando com o apoio, não é? Com a ajuda, a colaboração dos nossos queridos telespectadores também, que tanto participam do Show Mais. Foram eles que arrastaram esse programa, no bom sentido, não é, para que ele permanecesse tanto tempo no ar, interagindo, participando, sugerindo temas, pedindo para a gente repetir, reprisar temas. É uma coisa muito legal mesmo, essa interatividade do telespectador com o programa Show Mais. E é um programa que fala bem de perto a toda a região do Grande ABC, por isso que é um programa regional. É mais bacana ainda, porque a gente encontra as pessoas na rua e elas vêm falar com a gente e vice-versa. Vocês querem um outro exemplo maravilhoso? Nós temos um patrocinador que está com a gente desde o primeiro programa. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura 740, Vila Bastos, Santo André. Eu deveria ter falado também do site, que é o www.tvmaisabc.com.br, que você pode participar. Voltando a falar da LL, olha, gente, que loja maravilhosa. Essa LL está cada vez mais bonita, esta LL está cada vez mais oferecendo material diferenciado. O mais importante é o que você encontra na LL, que você não encontra em lugar nenhum. Ao dar um presente para uma pessoa, a pessoa, ao abrir o pacote, vai falar: nossa, você só pode ter comprado na LL. Vocês querem ver o que eu estou falando? Me dê sua mão com todo respeito, vamos adentrar a LL Presentes, vamos ver de perto. Venha comigo. Não é bacana? É muito legal essa LL. Não se esqueça, Rua Laura 740, Vila Bastos, Santo André. Vamos de imediato começar o nosso programa. Antes, eu só quero checar com a nossa equipe operacional, formada por jovens universitários, se vocês estão preparados para iniciar mais uma edição do Show Mais. Sim ou não, curte grosso? Sim! O Suite Master totalmente lotado, e é verdade. E essa moçada realmente cada vez mais com espírito de luta. É uma coisa impressionante, Debrinha. A Debrinha está aqui no nosso telepronta, não é? Aliás, aqui nós estamos com 6 câmeras hoje, porque 4 delas tiveram que ir para o outro estúdio para a apresentação do telejornal. O telejornal que começa às 19h30, não é? Com a Isabel, a princesinha do ABC, a Isabel Stein. Gente, vamos começar o nosso programa, então atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda, preparar para a decolagem. O tema de hoje é um espetáculo. Nós vamos falar sobre bonsai. E nós estamos recebendo
Vocês vão gostar desse programa de hoje, que está muito bonito, muito legal. Vocês vão ver um dos objetivos principais, né? É você usar a paciência, não é? Trabalhar com a natureza, com uma das coisas de Deus, gente. E isso é que é importante, não é? Porque às vezes o homem se acha que só ele está aqui na face da terra. Não, nós não somos os únicos seres vivos nesse planeta. Nós poderemos ser os únicos seres humanos nesse planeta, mas nós dividimos esse planeta com plantinhas, com bichinhos, com um montão de gente, aspas para a gente, muito, muito legal ainda por cima. É uma turma da pesada. Nós estamos recebendo com muito prazer a bonsaísta, é assim que fala, olha só, mais uma que a gente está aprendendo hoje, bonsaísta e artista plástica Cecília Mizuno. Palmas para a Cecília. Obrigado, Cecília, pela presença. E estamos recebendo também o ceramista especialista em vasos para bonsai, o Sérgio Onodera. Valeu. Palmas para o Sérgio. Obrigado pela presença de todos. O nosso programa, viu, Cecília e Sérgio, tem um caráter didático, não é? Como se você estivesse com uma turma de estudantes pela frente, não é? E a gente quer saber sempre da origem das coisas, de como vocês começaram também, não é? Como tudo aconteceu na sua vida, Cecília, em relação ao bonsai, e o que é, na realidade, o bonsai? Bom, bonsai, na minha família, estamos na 3ª geração de bonsaístas. Começou com meu avô, lá no Japão, né? E aí meu pai trouxe esse conhecimento ao Brasil, quando imigrou aqui para o Brasil, e aos poucos Isso já há muito tempo também. Muitas décadas atrás. Foram muitos anos de estudo, inclusive. Ele voltou ao Japão para estudar mais um pouco, para depois trazer um conhecimento melhor. E aí ele difundiu aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros mestres do bonsai aqui. Todos os povos orientais gostam do bonsai ou é mais uma coisa bem japonesa? O bonsai, como o bonsai, é japonês mesmo. Tanto é que o ideograma é japonês. É lido em japonês. Na China, existe uma outra técnica que chama pendim, que também é miniaturização de plantas, mas eles fazem mais como se fosse uma paisagem. E nós, no caso do bonsai, fazemos as plantas, só as plantas mesmo, menores. Muito legal. Deixa eu só dar um recadinho que eu esqueci de falar na abertura do programa, que hoje nós vamos sortear aqui um voucher no valor de R$150. Olha, gente, esse voucher aí vale a pena, viu? Porque o lugar é super legal. É o Estação Leopoldina Parrilha. E olha aqui o vale de R$150. Conforme eu sempre digo, eu conversei com o diretor proprietário do Vila Leopoldina Parrilha e ele disse que dá para jantar muito legal. É um jantar romântico com o casal. Jantar romântico, não é? Então está aqui, eu acho que vale a pena participar. E mais uma vez a gente agradece aqui também, essa é a caneca comemorativa dos 10 anos do Show Mais. Então está aqui, ó, na frente, vamos ver se dá, aqui, ó, aqui é a data, abril, aqui embaixinho, né? Abril de 2014, tá? Quando nós completamos 10 anos. E aqui é o carimbo que identifica os 10, deixa eu mostrar direitinho com a caneta, os 10 anos de Show Mais, não é? Então está aqui, 10 anos de cultura, porque o nosso objetivo foi e sempre será o de disseminar a cultura, não é? A cultura nos mais variados meandros. Aqui no Show Mais a gente pode falar de matemática, pode falar de bonsai, pode falar de chulé, pode falar... É verdade, não é? Porque o que é feito a nossa vida? Destas informações, não é verdade? De computadores, tudo. É uma revista, não é? Não resta a menor dúvida. É uma revista daquelas, né? Tipo seleções. Vamos voltar para o bonsai. Não esqueça de participar do nosso programa. É muito antigo o bonsai no Japão? No Japão, começou na China. Foram os chineses, então. São os chineses que começaram com esse pendim. E assim como a escrita, que também da China passou para o Japão, alguma coisa da culinária,
também a arte da miniaturização das plantas, né? Também foi passado, só que assim como nas outras técnicas, as outras artes, né, da culinária e da escrita, também houve mudança. Como eu falei, existe essa diferenciação até no modo de trabalhar as plantas e tal. Então, na China, conta-se mais ou menos, nós não temos data precisa, que seja século I, II antes de Cristo e veio a partir daí, né? E aí o Japão, depois de um tempo, não lembro se era século X depois de Cristo, que foi pegando isso, essa técnica e espalhando pelo Japão. Agora no Brasil veio com a imigração, né? Não com os primeiros imigrantes, que os primeiros imigrantes eram trabalhadores braçais. Saíram meio no afogadilho também no Japão. E no Japão, quem fazia bonsai era quem tinha dinheiro, os nobres é que faziam. Então esses que vieram no começo e os que foram aparecendo depois foram trazendo uma técnica aqui, outra ali, algum conhecimento. Muito bacana. Vamos apresentar o nosso segundo convidado, que é o Sérgio Onodeira, ceramista especialista em vasos para bonsai. Sérgio, obrigado por ter vindo, prazer muito grande recebê-lo. Como é que você começou essa... Você faz vasos no geral ou você trabalha só com bonsai? Então, é assim, na verdade, eu comecei como bonsaísta. Então, assim, mais ou menos 15 anos atrás, eu comecei a cultivar, eu ganhei uma árvore de presente, e é da minha sogra, inclusive. Um bonsai, você ganhou? Bonsai, é uma árvore. E eu não sabia como cultivar e acabou morrendo. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu comecei a estudar a respeito do bonsai, comecei a participar de grupos, de cursos, ler muita literatura estrangeira. Na época não tinha a internet ainda como tem hoje, né? Então eram muitos livros importados. E comecei a me interessar. Me interessando pelo bonsai, eu tive uma dificuldade muito grande, que foi, aqui no Brasil não tinha vasos para bonsai. Tinham poucos ceramistas, na época eu lembro só de um ceramista de Atibaia, que é o Izumi, que ele fazia vasos para bonsai, mas era só ele. É um vaso diferente só no tamanho ou tem outras? Ele tem uma estética diferente, ele tem uma temperatura específica, então eles são de alta temperatura, são vasos que são muito resistentes. Por exemplo, os europeus, japoneses, eles nunca utilizam um vaso de bonsai que seja queimado numa temperatura inferior a 1.200 graus. Por quê? Nessa temperatura, existe uma inversão da argila, que ela vira a cerâmica, né? E ela tem uma dureza, que a gente chama de sinterização da argila. Essa dureza faz com que o vaso seja resistente. Ele pode durar 10, 20, 50, 100 anos, 1000 anos. Você tem escavações aí de séculos de peças de cerâmica que estão intactas ainda hoje. E esse é o objetivo. O bonsai é uma escultura viva, e você tem que ter longevidade nela. Então essa árvore vai ter que durar muito, ela passa por gerações. No Japão tem árvores que passaram de uma geração para outra, que para outra. Então quando você vê a árvore tem 500 anos, e ela continua no vaso ainda. Então o vaso tem que ser durável. Então não pode ser um vaso de baixa temperatura, não pode ser um vaso de uma argila quebrável. Então esse lance de ser muito resistente, da argila ser resistente, da temperatura alta, aí em lugares muito frios, quando a água que está dentro do vaso congela, ela expande. Então se o vaso for de baixa temperatura, ele trinca e quebra. Então esse também é um dos motivos que tem que ser em alta temperatura. Então existe toda uma técnica para desenvolver a cerâmica para vasos de bonsai. Então, voltando, como não tinham muitos vasos, e a minha formação é em artes plásticas, eu comecei a estudar a possibilidade de fazer os meus próprios vasos. E comecei a estudar, fazendo um curso de cerâmica mesmo. Eu tive um mestre que foi o Paulo Meirelles, que é um ceramista, assim, um dos maiores ceramistas aqui assim, de São Paulo, né? E eu comecei a estudar somente a cerâmica para fazer vasos de bonsai. E comecei a desenvolver alguns modelos. E isso foi tornando, assim, uma paixão. Primeiro eu fiz uma pecinha pequena, ela era bem artesanal, bem torta, né, toda deformada, até guardo essa peça até hoje, né, ela tem um valor simbólico. E com o tempo eu fui estudando os vasos japoneses, na região de Tokonami. Tokonami é uma região do Japão, onde existem famílias de ceramistas que há mais de 500 anos,
1000 anos. Eles têm passado de pai para filho a técnica de fazer vasos para bonsai. Então eles são especializados também nessa região em fazer vasos de bonsai. Estudando essas técnicas, eu comecei a desenvolver uma técnica para vasos aqui para o nosso país. E aí, o vaso de bonsai ele é um coadjuvante do bonsai. Ele não pode nunca ser mais importante que a planta. Muito interessante. Vamos colocar o painel em aberto agora para que vocês conversem também entre vocês. Não é? O Arthur Schopenhauer, né, um grande pensador, ele tem uma frase que diz que o humor, não é uma das características mais divinas do ser humano. E eu, com toda a licença ao Schopenhauer, eu colocaria mais uma qualidade divina: o humor e a paciência, não é? Antes de você dar uma resposta, você tem que pensar 50 mil vezes. Antes de você falar qualquer coisa para uma pessoa, pensar 200 mil vezes, porque as coisas mudam, não é? É melhor você se arrepender sem ter falado do que ter falado e depois que as palavras saem, não é? Já é. As setas, as palavras, né? E os filhos, né? Você não consegue mais, né, a reversão. Essa frase já é de outra pessoa, é do Khalil Gibran Khalil. Então, eu vejo, né, uma característica muito importante para ser um bonsaísta, que é a paciência. Que a pessoa vai, o bonsai fica. Sim. Exatamente. Anos e anos e anos com uma família, não é? Não, mas tem uma coisa boa também, nesse sentido, da arte do bonsai. Se você não tem paciência, se você realmente quer ser bonsaísta, você adquire paciência. Isso que é bom. Tem se usado muito o bonsai como terapia. Eu faço uma ideia. Como Exatamente. terapia. Muitas pessoas, muitos alunos nossos, né, delegados, médicos, né, plantonistas, aqueles, você sabe que... Com aquela vida agitada, aquela Pois coisa é. toda. Vão lá para desestressar, para ficar zen. É uma coisa assim que, com o tempo, você vê que a pessoa adquire essa paciência. A pessoa não precisa ser paciente para Claro. começar no bonsai. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Vamos falar mais uma vez do Estação Leopoldina. Por quê? Porque no programa de hoje nós estamos sorteando do Estação Leopoldina Parrilha, está aí correndo no scroll, não é? Esse vale aqui, muito interessante, no valor de R$150. É um belo jantar para 2 pessoas, não é? E você vai ver que clima, que ambiente maravilhoso é o Estação Leopoldina. Então, vale a pena participar do nosso programa. Vamos então, agora, nesse primeiro break, nesse primeiro intervalo, mostrar a câmera que está na Avenida Faria Lima. A TV Mais tem câmeras espalhadas por vários pontos da região. À direita do vídeo acompanhamos o motorista, repito, que está na Faria Lima, em São Bernardo, e segue sentido Via Anchieta. O trânsito está meio complicadinho lá, não é? Tem um volume bem grande de veículos à direita da tela, bastante pessoas no ponto de ônibus ali também, está meio agitado, não é? Já do lado esquerdo, sentido oposto, não é? Parece que o trânsito... Tem uns carros e um ônibus parado lá embaixo, mas é por causa do farol, do semáforo. Está andando mais tranquilamente. Então, já a gente volta com esse tema muito legal. Nós temos bonsais para mostrar para vocês e vocês vão realmente ficar muito, muito, muito felizes em ver, não é? A aplicabilidade, digamos assim, terapêutica, né, do bonsai. Nós trouxemos, que eu digo, eles trouxeram aqui para o estúdio vários bonsais e só de olhar a gente já, parece que já relaxa. É um negócio impressionante. Não percam. Até já. Agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês. A Sigo Rastreadores está ajudando muitas pessoas aqui no ABC a protegerem seus veículos. Você que com muito esforço comprou seu carro, mas está desprotegido porque não conseguiu fazer o seguro convencional, é o seu caso? Então a Sigo é a solução. A forma segura e econômica para você proteger e rastrear seu carro. Ligue agora mesmo para 0800 0044 600 e fale com os atendentes da Sigo.
a partir de R$ 39,00 por mês e uma pequena taxa de instalação que poderá ser parcelada no cartão de crédito. Entre em contato e confira. O rastreador Sigo vai saber onde está seu carro 24 horas por dia. E se um sem vergonha qualquer roubar ou furtar o seu carro, você liga logo para Sigo e eles localizam o veículo, avisam a polícia e seguem juntos para recuperar o veículo. Se você quiser, a Sigo ainda inclui outros benefícios como guincho, socorro mecânico, troca de pneu, chaveiro, assistência para sua casa. E o monitoramento web, hein? Isso é demais. E eu quero te explicar bem explicadinho, que na minha opinião é sensacional. Você pode ver onde seu carro está a qualquer momento pelo computador ou então pelo celular, que é menor que isso. A Sigo funciona no Brasil inteiro. Amigo, liga agora mesmo para Sigo 0800 00 600. Compra e eles vão até a sua casa para instalar o rastreador e você já começa a proteger o seu carro. Sigo por onde você for. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema número 2245, tema muito interessante que é bonsai. Cecília Mizuno é uma das convidadas, ela que é bonsaísta e artista plástica. Agora, Cecília, você desde pequenininha, imagina você lá com 10 aninhos, 9 aninhos, né? Nem se ligava em bonsai, né? Não, na verdade não. Como aconteceu esse encontro? Sabe que a gente não... Eu sempre falo, eu não senti esse encontro, porque eu convivi com plantas desde que nasci. Desde que nasceu? Então, tinha sempre planta. Sua família morou aonde? No bairro Campestre, no bairro em Santo Campestre. André. Que legal. Meu irmão ainda continua no bairro Campestre, minha mãe em São Caetano, mas a 2 quarteirões, né? Uhum. Então, continuam ainda no ABC. E meu pai não começou com bonsai desde pequeno, mas desde que eu era pequeno, né? Mas sempre tinha plantas em casa, cactos, samambaias, e ele foi agregando, né? Ele o trabalhava bonsai, com plantas? Trabalhava com plantas e era ceramista também. Tá. E aí que eu não senti realmente, a hora que deu aquele clique de começar a mexer. E mesmo quando eu comecei a mexer com bonsai, é como se eu já tivesse tido esse conhecimento há muito tempo atrás, né? Que alguém já tivesse me ensinado. Mas é aquela coisa de estar sempre lá, vendo o pai trabalhando, podando, trabalhando, mexendo com as plantas. Cecília, qualquer planta pode virar um bonsai? Qualquer planta que tenha o tronco lenhoso ou semilenhoso. Explica pra gente o que significa. Lenhoso ou Lembra que eu falei que vocês estão aqui para dar uma aula pra gente aqui? Que são plantas que dá para virar lenha, né? Tá. Assim, se você for pegar, conhece a Maria Sem Vergonha? Que é conheço. Aquilo lá não vira lenha, aquilo lá não tem como trabalhar, fazer um bonsai, podar, dar alguma estrutura legal. Porque é em Patinhas, né? Até o nome técnico, é brincadeira. Ela não dá, ela não tem jeito. Não dá. Ela é sem vergonha, mas não tem jeito aí. Então tem que ser plantas que eu consigo moldar tanto o tronco como toda a parte dos ramos. Uhum. E aí não tem limite. E eles vão ficando pequenininho por falta de espaço, é isso? Não é por falta de espaço. Eles são pequenos por causa do trabalho de podas, né? Nós podamos sempre as raízes, podamos sempre a parte aérea, que são as folhas e os galhos, para manter sempre naquele tamanho. Ele cresce, mas devagar por conta disso. Nós adubamos mensalmente, regas diárias, não existe aquela coisa, ai, coitadinho. Eles são bem mais tratados, bem melhores do que as árvores que estão por aí na rua. Com certeza. Muito interessante isso. E qual é a árvore de raiz lenhosa, né, ou semi-lenhosa, que mais fica bonito o bonsai? Olha, não tem. Tradicionalmente, todo mundo acha lindo o pinheiro negro,
o junípero, porque do Japão veio a técnica sendo utilizada nessas plantas. Mas no Brasil, eu prefiro usar as plantas nativas nossas. Bom, nós temos umas fotos, depois você mostra, porque, pois não, estão me chamando lá da direção de TV, claro. Assim, o Sérgio Anodeira já está preparado. Ele que é ceramista, especialista em vasos para bonsai, ele está explicando que tem que ser vasos especiais, não é? Ele está lá no nosso estúdio G, é isso? No estúdio G, para mostrar alguma coisa para a gente. Ele trouxe um material para mostrar para os nossos amigos de casa. Então, Sérgio, é com você aí no estúdio G. Oi, Dárcio. Beleza? Beleza. Então, ó, Beleza. na verdade aqui eu vou mostrar a matéria-prima que eu trabalho para produzir os vasos. Inicialmente, tudo começa de um pedaço de argila. Isso aqui é uma argila que parece massa de modelar de criança. Só que é uma argila de alta qualidade, feita especialmente para esse tipo de produto, né, que é o vaso. Aí compra pronto esse pó? Sim, eu tenho fornecedores aqui em São Paulo que produzem essa argila, beneficiam a argila e preparam ela para que ela possa entrar numa queima de alta temperatura. Então essa argila, é que aqui não dá para demonstrar, ela entra num torno, não sei se alguém já assistiu Ghost, e o torno gira, você molha as mãos e você começa a produzir de uma bola de argila, ele vai se formando até você conseguir, na verdade, abrir um vaso, que seria um círculo perfeito. No caso aqui é um círculo, é um vaso redondo, né? Então, explicando o processo, no torno, quando eu preparo o vaso, ele vai ficar mais ou menos com esse aspecto desse vaso aqui. A argila vai estar úmida, vai ter uma cor de argila, assim. Depois de seca essa argila, que demora mais ou menos uma semana, às vezes uma semana e meia, ele tem que secar na sombra. Eu coloco ele num forno especial, que é um forno elétrico, nesse caso, e faço uma queima de baixa temperatura. Por que essa queima de baixa temperatura? Para preparar a peça para ser esmaltada e queimada na alta temperatura. Então, assim, a primeira queima é uma das mais importantes porque a peça ainda está sensível, ela depois de seca, se bater, ela quebra, se cair uma gota de água, ela desmancha. Então, você tem que manusear ela com o maior cuidado possível. No meu caso aqui, eu faço ela torneada, depois eu faço uma escultura dos pés. Os pés são esculpidos. Tá vendo? É um trabalho bem artesanal. Aí é para não acumular água, né, Sérgio? Então, ele tem um furo exatamente para quê? Para a drenagem da planta. Depois a Cissa vai mostrar a planta como ela é. Ela precisa de ter uma drenagem, ou seja, o substrato do bonsai é um substrato bem aerado e a água passa por ele para que as raízes não apodreçam. Então essa peça aqui, ela foi queimada a 800 graus, mais ou menos. Olha. Numa queima de mais ou menos 9 horas e meia, num forno elétrico. Então o que acontece? Durante 9 horas e meia ela é queimada, ela fica mais 24 horas para esfriar dentro do forno. Eu não tiro ela do forno e aí ela sai desse jeito que está aqui. Ela tem uma certa resistência, mas ainda não é o vaso de bonsai pronto. Ele é bem absorvente, ele quebra fácil nesse estado, então ainda não é o vaso pronto. Nessa fase aqui, depois de estar resfriado, eu vou aplicar óxidos em volta dele. Geralmente, eu preservo a parte interna, eu não aplico o esmalte na parte interna. Eu só coloco o esmalte na parte externa do vaso. A parte interna, ela vai ficar sem esmalte, porque as raízes precisam de ter um ambiente um pouco úmido, e por isso não tem a esmaltação dentro. Isso para que as raízes possam ter um desenvolvimento melhor. Esses esmaltes, eles são misturas de óxidos, de vários elementos, mesmo da natureza mesmo, que são adicionados a um fundente. E aí o vaso, ele vai para uma segunda queima, que seria a queima de alta temperatura. Essa queima seria o mesmo forno que eu queimei anteriormente, só que é uma outra queima com 10 horas de tempo de queima. E aí ele não vai a 800, ele vai a 1220 graus. Opa!
Por quê? Nessa temperatura, a argila realmente ela sinteriza, ela muda de cor, ela fica dura, resistente. E o esmalte, ele vitrifica. O esmalte, na verdade, ele é como se fosse um vidro, olha que uma lindo sílica. fica, não, Cecília? Então, essa combinação de esmaltes que eu faço, exatamente, ele só aparece no final da queima. Quando eu estou esmaltando, eu não sei exatamente, eu não vejo a cor. O esmalte ele é como se fosse uma água cinzenta com óxidos. Então eu sobreponho vários esmaltes, eu sei, pelos meus catálogos de cores, que uma cor é azul, a outra é verde, a outra é um ocre. E eu faço essa sobreposição com esmaltes diferentes. Esmaltes que são mais fundentes, eles fazem esse escorrimento, que fica muito bonito, que é tipo Muito um reagente, né? Que a gente chama. Eles fundem numa temperatura mais baixa, então na alta eles escorrem mais. E o esmalte de base, ele não escorre, ele fica na base, entendeu? E aí, depois disso, a peça está pronta para receber uma planta. No meu caso, como eu gosto dessa esmaltação mais forte, ela é muito usada para plantas brasileiras, que até a Cissa estava falando, que ela gosta de plantas aqui do Brasil. Eu também acho isso muito interessante, porque os vasos esmaltados para bonsai, eles geralmente são usados para plantas que têm flores e frutos. Para poder contrastar com o vaso, ele contrasta e ele na verdade, ele vai fazer com que as flores apareçam mais. Você não pode pôr num vaso assim todo colorido um pinheiro negro, por exemplo, que ele é só verde. É interessante você colocar num vaso desse tipo uma azaleia com flores cor-de-rosa, rosa pink, branca, ou então uma bougainville que tem aquelas folhas coloridas, porque aí o conjunto vai ficar muito mais bonito. E é lógico que a água é um elemento sagrado para todos nós, inclusive para as plantas. Sim. Mas se não tiver essa parte de baixo do vaso, com o pezinho e o furo, a água empoçada, a água acumulada, apodrece a raiz. Pode apodrecer, exatamente. Então, por isso que no caso a gente tem esse furo e uns furos menores aqui na base do vaso, dá para enxergar, porque a planta, inicialmente, a gente coloca uma tela aqui nesse fundo e um substrato um pouco mais grosso no fundo, para fazer uma drenagem melhor. E nos furinhos menores, são passados 2 arames, um arame, aliás, que ele passa daqui para cá e sobe. Esses arames sobem para cá, para que no início você amarre a planta e prenda ela em cima do vaso. Esse vaso é um vaso fundo, ele não tem tanto problema. Mas quando você pega um vaso rasinho como esse aqui, a planta ela tem que ser amarrada, por isso que embaixo eu tenho o furo de drenagem e os 2 furos para que eu possa amarrar a planta. Tem que ser um vaso próprio, né? Exatamente. Então, assim, você não vai achar um vaso de bonsai, se ele for todo esmaltado por dentro, ele não serve para bonsai. Tipo um chawan, que é essas tigelinhas que o pessoal usa para tomar sopa, ela não serve. E ele tem que ter esse furo, é ideal que tenha um pezinho para dar um respiro e que tenha os furos menores para que você possa prender a árvore. Muito interessante. Muito e aí eu estou mostrando aqui esse vaso médio, grande, que é um vaso para um estilo de planta. Então, assim, para cada planta existe um estilo, porque as plantas elas copiam, na verdade, os estilos da natureza. Então, esse vaso aqui, ele seria uma planta que a gente chama em japonês de Rankengai. O que seria o Rankengai? É um estilo de planta que a planta tem uma copa triangular aqui em cima, mas ela sai com um braço de galhos para a lateral. Muito legal, muito bom mesmo. Agora, enquanto a gente aguarda o retorno do Sérgio Onodera para o nosso estúdio, nós vamos rapidamente mostrar as fotos da Cecília Mizuno, que são fotos muito legais, e eu gostaria que os nossos amigos de casa, antes mesmo do intervalo, viu, Tassinha, vamos rapidinho, se for possível, né, mostrar as fotos da Mizuno. Pode ir explicando para a gente, Mizuno, por favor. Esse daqui é o estilo que o Sérgio acabou de falar, que é o Rankengai, tá vendo? Que a planta ela sai, né, da borda do vaso e faz uma semicascata, como falamos em muito brasileiro. Bonito, viu? Esse é o pinheiro negro que eu falei que é tradicional. Esse é uma caliandra. Essa planta é do meu irmão. Ela ganhou já o concurso internacional. Puxa, no quantos Japão. anos ela tem? Esse daqui tem já uns 25 anos a 30 anos. 30 anos, olha lá. Tronco. Esses aqui são trabalhinhos meus. Eu me especializei em mamês. Mamês são bonsais que chegam a 12 centímetros.
Então, são coisinhas miúdas, né? Esses vasinhos aí tem 1,5, 2 centímetros de diâmetro. É que na foto não dá para perceber. Muito bonito. Esses também são trabalhos meus, né? Também, todos eles têm menos de 12 centímetros de altura. Quantos anos também, mais ou menos? Esse da frente aqui, esse da frente é uma planta mais velha, de uns 10 a 15 anos. O outro de trás já é 8 anos por aí. Novinho, adolescente. Adolescente, é. Podemos mudar, tacinha? Pinheiro negro, esse é um outro pinheiro negro, que esse daí foi feito pelo mestre Hidaka, faleceu há pouco tempo, um dos últimos mestres antigos que ainda existiam aqui no Brasil. Próximo. Temos mais? Ah, olha que lindo. Essa é a primavera. Ó, puxa vida. Essa, como essa eu falei. Campeã. Essa é uma das que eu falo. São ideais. Aqui no Brasil. Brasil é também nativo também do Brasil. Então é coisa que, ó. Olha a quantidade de flores que lindo, você lindo. vê. Que dá adaptada ao nossa. Essa daí. Não é nossa planta, mas dá para ver que pelo menos uns 25 anos tem. 25 anos tem. É. Olha que coisa linda, hein? E é um cuidado constante, né? O que é que vocês estão vendo Essa daí foi de um curso que nós damos, aí o rapaz tirou a foto, não era para ter tirado. Não, mas tá bom, tá bom. Parece que você está falando, ui! Não, é porque todo mundo falando, será que vai, será que vai? Aí eu mostrando, ó, tá vendo? Saiu um bonsai aí. Muito eu legal. fazendo esse Vamos acelerar trabalho. a tacinha. E algumas plantas do acervo ali da Isso, pode mudar família. também. Olha que bonito. Essa é do Japão, nativa, né, do Japão. Momiji, né? Momiji, Mais pinheiros negros. Esses estavam em bacias, que são para engorda, né? Treinamento, né? Usa esse termo também para engorda. Legal. E vários bonsais, pré-bonsai, mudas. Pré-bonsai, fala? Pré-bonsai. Aquele que na verdade, a gente diz, né? Pré-bonsai é aquela planta que você ainda não considera bonsai. Você, sendo dono da planta, outra pessoa vai olhar e vai falar assim, mas não tem o que fazer. Mas você sabe certo. O que você quer daquela planta, muito legal. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Você vê, eu não falei que tínhamos imagens muito bonitas? Vamos para a câmera agora na Avenida Industrial. Olha aí, acompanhando o motorista que está, repito, na Industrial, em Santo André, próximo ali ao Gran Plaza Shopping, à direita, sentido Parque Celso Daniel. Os carros estão fazendo aquela conversão que vem da Protógenes. Estão fazendo a conversão, o trânsito está fluindo normalmente, não é? Do lado oposto, acabou de abrir o semáforo, eles estão circulando também numa buena sussa, que nem diria o outro. O trânsito está relativamente, eu não me comprometer, o trânsito está relativamente sussa. Vamos para o comercial, já voltamos. E voltamos ao nosso Show Mais e o tema bonsai. Assim que chegou o carrinho de golfe trazendo o Sérgio Nodeira, que estava lá no estúdio G, embarcou imediatamente pelo portão número 5, a nossa querida Cecília Mizuno, que já está lá no G e vai mostrar alguns bonsais que ela trouxe aqui para a gente mostrar para vocês de casa. Alô, pois não, posso chamar? Alô, Cecília Mizuno, alô, Cecília Mizuno. Alô, Houston, alô, Houston. Olá. Você me ouve, Cecília? Estou ouvindo perfeitamente, estou aqui já. Então, por gentileza, pode começar a demonstration da aviation. Bom, como eu havia dito, bonsai tradicional. Quando você fala em bonsai, a pessoa pensa em alguma coisa assim, que é um junípero chinês, né? Não é nativa nossa. É claro que é lindo, você vai falar que... Mas tem seus poréns. Para se adaptar ao Brasil, existem
regiões que não são, né, legais para essa espécie. Então, você tem que dar um jeitinho de ou fazer uma estufa, uma geladeirinha, alguma coisa para se adaptar. Então, por isso que eu digo, por que não usar plantas nativas nossas, que são plantas que já são adaptadas, assim como essa primavera, adaptada ao clima do Brasil, você usa, faz o seu bonsai, não tem que se preocupar se o clima está certo ou não. A jabuticabeira, né? A jabuticabeira aqui também. E passou por um bonsaizinho aí também, né? Essa daqui vamos chegar lá. Tá. Ó, jabuticabeira frutificando no bonsai, né? Não tem nem necessidade de você ter um pomar em casa. O seu bonsai já te dá a fruta e, como eu falei, nativa, adaptada ao nosso clima. E aí, esse pequenininho aqui, na verdade, não sei o nome, mas trouxe mesmo para mostrar o tamanho. Mas é bonitinho. Tudo começa assim, então, Cecília? Não, na verdade, não. Você pode começar... Falei para você, Gisele, eu falei, não faz essa pergunta que não é. Não, você pode pegar plantas maiores e fazer delas um bonsai. Qualquer muda grande fazer um bonsai. Ou mudas menores, como eu fiz com essa daí, e fazer bonsai. Muito legal. Beleza? Muito bacana, viu? Muito Parabéns, viu, Cecília? É um trabalho realmente, né, de fôlego, de paciência, mas é lindo, né? Muito Obrigada. Lindo. Ó, nós estamos te esperando aqui de volta no estúdio A, que é o estúdio principal, tá bom? Já estou indo. Fala pro motorista do carrinho de golfe não acelerar muito, não. Não, tá muito vento, o vento tá frio. Ele sabe dirigir direitinho. Sabe, até já então, Cecília. Até. Ô Sérgio, você tem um vídeo de demonstração de como você prepara aquele vaso cascata. Por que chama cascata? Então, ele é um cascata porque é o estilo da planta que vai nele. É um vaso, ele é estreito e alto. Geralmente, a planta ela começa com uma copa triangular em cima pequena e ele desce por todo o vaso. Uhum. Esse vaso cascata ainda, às vezes, você coloca ele em cima de uma mesa ou um banco mais alto ainda. Perfeito. Porque a planta desce. Perfeito. É como se fosse uma cascata. E você explica tudo certinho? Como você faz? Na verdade, o vídeo é visual, né? Ele tem eu trabalhando. Tá. Então vamos soltar, você vai falando em cima. Na verdade. Vamos lá, então. Tá assim, ó. Vamos lá, então. Esse é você, para começar. É isso, exatamente. Olha lá. Na verdade, eu estou dando acabamento numa peça que ela tem mais ou menos, devia ter um pouco mais de 10 quilos de argila aí, e ela está úmida ainda, né? Então, com um pouco de cuidado, ele está girando no torno. O torno tem uma peça que ele encaixa o vaso, e esse vaso está úmido ainda, ele pode oscilar, então tem que ter o maior cuidado para que ele não quebre, não deforme. Então, nessa fase, na verdade, é o começo ainda da peça, né? Depois disso, ele vai passar por um processo de secagem, pode demorar até 2 semanas, e depois aí ele vai para as queimas. Vai para uma queima até 800, 900 graus, depois a segunda queima. Nesse caso, essa peça foi feita para uma árvore que a gente chama de conífera, que poderia ser até um junípero que a Cecília mostrou lá. E por isso ele não é esmaltado. Então, assim, o vaso mais tradicional japonês, ele não tem esmalte. Você vê, tudo tem detalhes na vida, né? Absolutamente. Então, assim, as coníferas, que são as árvores que são de folhas perenes, só verde, sempre verde, elas exigem que o vaso seja num tom de marrom. Marrom mais claro, um marrom mais escuro, às vezes um tom de areia. Ele não pode ter brilho. Então, é um outro tipo de peça, é o vaso tradicional japonês. Então, eu faço também esse tipo de vaso, mas é que, com o tempo, eu comecei a gostar mais do esmalte. E por causa das nossas plantas, por causa de flores, que eu acho que fica... Mas é um estilo muito bonito também, o vaso tradicional, né? Que ele fica bem discreto na planta, e o que vai, na verdade, o que vai aparecer vai ser o desenho da planta. Você imagina que aí nesse vaso era como se fosse uma planta que estava na encosta de uma montanha e ela saiu de um buraco ali e desceu.
Perfeito. nessa encosta. Por isso que chama cascata. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Olha que lindo que fica no final. Esse aí já ele praticamente pronto, né? Com furo. Nesse caso não precisa fazer os furos para amarração, porque o vaso é muito fundo, né? Aham. Aquele é meu carimbo, é a assinatura da minha família, que na verdade é a assinatura do meu pai, que é Onodeira em japonês, escrito por ele, Ah, tá. que é um hanko, chama hanko essa assinatura. Na verdade, no Japão, as pessoas têm uma assinatura que é o carimbo da família. Tá. Então aqui, o meu pai, como ele é um imigrante, ele veio para cá com quase 30 anos, eu pedi para ele fazer a Mas teu assinatura. pai não é japonês, é? Ele é japonês. Ah, ele é japonês? A minha mãe é neta de italianos. Ela é loira, tem olhos verdes. Ah, olha lá que legal. E meu pai não, meu pai ele veio para cá com quase 30 anos, na década de 50 para 60. Aham. E ele não tem ninguém aqui, fora a gente. Ele tem 4 irmãos no Japão e os pais ficaram lá também, são falecidos já. Eu tenho tios no Japão, tenho primos, mas aqui, da família Onodeira, são só eu e mais 3 Puxa, irmãos. que história interessante, muito bonita, hein? Exatamente, exatamente. Bonita a história, né? Pois é. E é engraçado que o meu pai, ele sempre contou uma história de que na casa dele tinha um pinheiro negro que era do pai dele, que ficou lá quando ele foi embora, que hoje está com, acho que, um irmão dele. Essa mesma árvore, ela foi passando, né? Uhum. E é um pinheiro negro que é um bonsai. Muito legal. É bem E interessante. vocês estão passando para os filhos? Na verdade, Ou sim. essa juventude? Eu acho assim, o meu filho, por exemplo, eu tenho um filho, o Enzo, né? Tem 15 anos. E desde pequenininho, eu sempre incentivei ele a mexer com argila, a produzir algumas peças. E ele ficou assim, praticamente dos 3 anos até os 8, 9 anos, produzindo peças. Uhum. Todas as férias que ele tinha, ele ficava comigo no ateliê e ele fazia peças. Mas qualquer peças, assim, tigelinhas, copos. Então, isso, a família toda tem coisas assinadas pelo meu filho. Uhum. Só que hoje, com 15, ele já não tem mais esse interesse. Ué, tá vendo? E os seus filhos, Cecília? Os meus também, principalmente o menor, ele tinha um interesse grande até mais ou menos essa idade. Ele até gosta, mas não mexe mais também. Mas vamos ver, quem sabe, no futuro... E como é que faz? Os bonsai vão murchar tudo? Não, pode? não vão não. Não vão não, vão, ainda há tempo, ainda há tempo. Com certeza, com certeza. Nós temos fotos dos vasos, é isso? Isso. Vamos mostrar rapidinho? Do Sérgio Onodeira. Esse é o ranco, né, que é a assinatura. Pode ir bem rapidinho, viu? Aí trabalhando no torno, né, Tá assim, ó. com argila úmida. Ali com uma ferramenta fazendo um perfil do vaso. Esse já é esmaltado, né. Em termos de cores e textura, esse vaso não é esmaltado, ele só são argilas coloridas misturadas, né. Então dá essa... Muito legal. Para dar esse colorido, você usa um... São óxidos misturados com fundentes, é uma química. Na Tá. verdade, eu fugia das aulas de química e agora eu tenho Tá vendo? Eu tenho uma tabela periódica lá que eu tenho que ficar olhando para ela. A vida é assim mesmo. Esse é um outro vaso grande que eu fiz também esse ano. Ele era maior ainda que aquele outro. Tinha, acho que, quase 15 quilos de argila. E esses de uma exposição, eram vasos mais coloridos mesmo. Exposição em Minas Gerais. Aí são vários, né? São vários. Eu montei sobre as madeiras, eles estão empilhados, né? Com várias cores. Esse já é com uma inscrição, escrito Sozo, que quer dizer criatividade. É um carimbo que eu faço e aí eu aplico na argila quando ela está úmida. Depois eu termino, finalizo, ele fica... E as combinações são as mais variadas de cores, né? Azul, verde. Esses são vasos pequenininhos de mami também, que é o estilo que a Cissa gosta, são bem pequenininhos. E por aí vai, né? Eu gosto bastante de cores, assim. Até às vezes exagero um pouco. Não exagera, não. A cor sempre... Eu tenho alegria, clientes, amigos que compram, às vezes, o vaso e colocam na sala sem planta, só para decorar. Muito O objetivo legal. é ter uma Olha planta que lindo dentro. isso Né? daí. Esse é um vasão bem legal. É aquele que eu estava trabalhando, tinha uma foto que eu estava trabalhando nele e estava úmido. Aí já é esmaltado. Aí já com outras cores, né? Vermelhos. Deixa eu fazer uma pergunta para a Cecília, enquanto você continua mostrando os vasos. Vamos supor, eu tenho um bonsai de 20 anos, por exemplo. Eu vi esse vaso do
do Sérgio e fiquei encantado. Eu quero passar o meu bonsai daquele vaso que eu tô para um novo. Posso? Pode, só que você tem que ver se combina. Tem que ver o estilo da planta, Tá. o tipo, né, a espécie, né, como ele falou também, né, se for de flor, de fruto, se for só de Seguir folha. o book, né? Isso. Você tem que escolher conforme a planta, conforme o vaso, ou o vaso conforme a planta. E esse transplante também com muito cuidado, Sim. seguindo algumas técnicas, né? Sim. Senão eu mato o bonsai. É bem provável. É. Se for feito fora de época, principalmente... Nossa, você falou um bem provável que já me gelou a espinha. Eu já nem Não, vou porque mudar mais. Pô. existem épocas de transplante, né, Cissa? Tem que conhecer a técnica mesmo. Aí, então é bom chamar um conhecendo- especialista. Isso. Ou levar o vaso, né? O ideal é, geralmente, via de regra, as plantas elas dormem no inverno. Tá. As raízes ficam menos, com pouca atividade. Tá. Então o inverno geralmente é o melhor momento para você tirar ele de um Beleza. vaso, cortar 1/3 das raízes, que é pouco. Que deve ter até hospital replantar. para bonsai, né? Existe. Sim, O existem bonsai está vários por aí. doentinho, tá? Eu levo, fica lá internado, faz só consulta, tira uma chapa do pulmão. Tem. Não é? É, mas é bem isso, né? Fica lá com soro. Mais ou menos Fica isso lá pra mesmo. engorda. Isso. Para engorda, Não, a pessoa vai viajar, por exemplo. tem que Tem deixar em algum hospital Passar um lugar. mês no também, exterior, tem que sim, levar o tem. bonsai para... Ou então você deixa com aquele seu amigo e fala, rega para mim, eu vou regar, ele não rega Mas não é, não, mas e não é assim também, né? Em top de água o bonsai. Ou não, ou não é dá aposte água, com né? responsabilidade também. Exatamente. Não é verdade? Sim. Bom, eu queria agradecer muitíssimo as presenças da Cecília Mizuno, bonsaísta e artista plástica. Vamos passar o site www.bonsaimizuno.com.br. Tá? A pessoa encontra de tudo lá no site? Tudo para Cecília? bonsai. Olha, muito obrigado por ter vindo, viu, Cecília? Muito, Eu muito que bonita, agradeço por ter parabéns. recebido, Viu? A tua arte é gente. uma coisa assim fantástica. E parabéns Obrigada. para toda a sua família e por toda essa história familiar também. Obrigado, Obrigada. viu? Agradecemos também o Sérgio Onodeira, ceramista, especialista em vasos para bonsai. O site é www.bonsaipots.com.br. O Sérgio colocou um telefone aqui de contato, um celular. Obrigado, Sérgio, pela presença. Parabéns também, viu? Obrigado. Uma história muito bonita. Os dois têm uma história muito bonita, Legal. não é? Obrigado. Ligadas ao bonsaísmo, é isso? Ao bonsaísmo? Pode ser. Se não for, está inventado. Ué, vocês são bonsaístas, tem de pôr um Bonsaísmo. substantivo aí. Não é? Muito obrigado, viu? Legal. Fiquei muito feliz. Saiu um programa Nós muito que bonito no ar, agradecemos. muito colorido. Vamos para a pessoa que vai levar o vale presente do Estação Leopoldina Parrídia. Saiu para Gabriela Lopo. Gabriela Lopo ganhou o vale brinde, o vale presente de R$ 150 do Estação Leopoldina Parrilha. Venha buscar Gabriela Lopo no horário comercial aqui na sede da TV Mais ABC. Antes, por gentileza, entre em contato com a nossa produção. Vamos com a última câmera externa que está na Avenida Dom Pedro II. À direita do vídeo, esses carros que estão passando aí são os motoristas que estão na Avenida Dom Pedro II, repito, em Santo André, indo sentido São Caetano. Agora passou aquele motoqueiro lá, outro motoqueiro, tem bastante moto, hein? É o vídeo que dá a impressão que eles estão a 200 por hora. Não estão, não. Estão andando numa velocidade normal. No sentido oposto, o motorista encontra um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de volume, mas está andando também. Está andando, porque eles estão bem devagar, porque tem um semáforo que a câmera não pega, não é? Que está fazendo-os pararem por ali. E agora pararam desse lado também. Parou todo mundo. Mas está tranquilo, está tranquilo. Agora abriu o farol da transversal, não é? Então vai demorar um pouquinho mais. Quem faz esse trajeto é bom a nossa querida dona de casa colocar, conforme eu digo, a sopa em banho-maria, porque o gordo vai se atrasar um pouquinho. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. Edição bonita sobre bonsai. A gente volta, se Deus quiser, amanhã com um novo tema, novos convidados. Como se diz lá na Itália, agora nós estamos fazendo uma incursão ali pelo Vesúvio, não é? Embaixo que é a cidade destruída de Pompeia.
uns sobem, outros descem o Vesúvio, se encontram nesse sobe e desce e nascem grandes amores ali. É verdade, aí acaba indo para a cidade vizinha de Herculano para um jantar romântico. Se vediamo domani, bella. Tchau, fui. O amor nasce de pequenas coisas, vive delas e por elas, às vezes morre.